Amém. É uma alegria ver vocês de novo. Meu Deus, estava com saudade de vocês. Eu e a bispa estamos aí em algumas missões já há 2 semanas praticamente. Eu estou vindo agora na última temporada agora, lá de Pernambuco, né? E trago saudações pernambucanas para vocês. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, hoje é uma noite muito especial porque é a noite em que nós trazemos à memória aquilo que de fato nos traz esperança. Que Ele morreu e ressuscitou ao 3º dia. Porque não pode ser barato aquilo que custou tão caro para Deus. A Maria hoje me fez uma pergunta: pai, por que o culto de Santa Ceia vai tanta gente? É um culto diferente para esse, porque é o culto mais importante do mês, porque nós celebramos aquele que morreu e ressuscitou e perdoou todos os nossos pecados. Ah, entendi. Mas eu espero que esse culto tão cheio seja cheio todo dia. Amém? Abram comigo o 2 Samuel no capítulo de número 21. 2 Samuel, capítulo 21, no versículo 15. Aleluia. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem ligou a Bíblia, diga glória a Deus. Agora dá para ligar a Bíblia, né, irmão, no celular. Eu quero ler junto com você. A palavra diz assim: de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito cansado, em algumas versões, muito fatigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes, e o peso do bronze da sua lança era de 300 ciclos, ou seja, 3,5 kg. E estava cingido de uma armadura nova, e este intentou matar a Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. E então os homens de Davi lhe juntaram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apague a lâmpada de Israel. Pai de amor, eu quero te louvar por essa noite tão especial, que é a noite de ceia, a ceia do Senhor. Nós, Pai, estamos aqui em memória de Ti, até que o Senhor volte, até que o Senhor leve a Tua igreja para, Senhor, a Tua presença. Nós Te engrandecemos aqui nesta noite, e tudo aquilo que já aconteceu e ainda há de acontecer, exalte e glorifique o Teu santo nome. Meu Pai, nós estamos abertos para ouvir a Tua voz e obedecê-la, e que esta palavra possa encontrar repouso em nosso coração e nossa alma, mas acima de tudo possa ecoar, Senhor, até a eternidade, e o Teu nome somente seja exaltado e glorificado. Senhor, que todo principado, potestade, domínio, tudo aquilo que impede a palavra de fluir como um rio, seja proibido de agir ou reagir neste ambiente. Que os Teus anjos estejam aqui guerreando em favor da Tua igreja, e que a nossa mente esteja conectada, que toda dispersão, Senhor, seja cessada agora, e todo demônio que tentar intentar contra o Teu povo, Senhor, possa ser queimado agora, e o Teu nome seja glorificado agora, Senhor, e nós Te glorificaremos por tudo que o Senhor já liberou da eternidade sobre nós, neste 7 de setembro, porque Jesus Cristo já nos deu, Deus, uma independência, Senhor, porque nós agora não somos mais escravos do pecado, mas somos filhos do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Assentai-vos, meus irmãos e irmãs. Aleluia. Depois de uma peleja, Davi se cansou. Diga, Davi se cansou. Essa noite nós precisamos entender que todos cansamos, mas a palavra do Senhor diz em Mateus 11:28:
A todos que estão cansados e sobrecarregados, há uma promessa do Senhor, onde Ele mesmo disse: eu darei descanso a vocês. Queridos, a minha oração é que nós saiamos daqui abastecidos pela palavra de Deus, que nessa noite, ao nós nos assentarmos à mesa, possamos nos lembrar que ninguém, nenhum de nós, merecia estar aqui para fazer menção daquilo que foi feito de forma tão especial naquela cruz, mesmo sem que nós merecêssemos. Precisamos nos lembrar que este é o pão espiritual que nos alimenta, que nos sustenta, que nos nutre. Que o pão desta noite renove as suas forças, que o vinho ou o suco de uva, aqui tipificado no sangue de Jesus, te fortaleça, porque a ceia do Senhor também é um lugar onde nós recebemos um descanso e fortalecimento. Por quê? Porque temos batalhas, porque enfrentamos pelejas. Satanás não está parado, ele está agindo continuamente, e ele se aproveita porque nós nos cansamos. Irmãos e irmãs, que você ouça essa palavra nessa noite, e que ela possa fluir um entendimento sobre a tua vida. E aqui é importante nós observarmos no texto, é que Davi, aqui no capítulo 21, 22 em diante, Davi, nessa batalha, nessa peleja, diz que ele está cansado. Mas quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós percebemos que agora, Davi não é mais um adolescente, ele não é mais um jovem de 20 e poucos anos, de 30 e poucos anos. Davi, nessa peleja, ele tem agora 60 anos, ele não é mais um garoto, e agora, com essa idade, a Bíblia diz que mais uma vez ele está na guerra. Aleluia! Guerra contra quem? Contra os filisteus, que mais uma vez se levantam contra Israel. Ou seja, Satanás, ele é um especialista em continuar uma peleja contra nós como igreja. Por quê? Ele se aproveita que nós cansamos. Sim ou não? Davi, ele sente o peso diferente naquela batalha. O que eu gostaria de destacar aqui é que Davi não está cansado porque está lutando. Davi está cansado por causa das batalhas que estão reincidentes. São muitos anos pelejando contra os filisteus. Você está aí ou não? Ele está enfrentando uma guerra reincidente. Não é uma guerra nova, é uma guerra que ele está enfrentando desde quando ele enfrentou Golias com 16 para 17 anos. Ele continua pelejando, e agora ele tem 60, e os filisteus continuam lá, no encalce de Israel, no encalce de Davi, e Davi continua pelejando, Davi continua insistindo, Davi continua guerreando, e ele não para. Quando Davi estava conquistando territórios, na Bíblia você percebe que os inimigos se apresentam e Davi vai vencendo as guerras. Mas há uma diferença entre essa batalha para outras batalhas que Davi já havia enfrentado. E se você perguntar para mim qual a diferença desta guerra, é que existem dois tipos de guerra. A primeira são aquelas guerras que nós enfrentamos, que são as guerras novas. São aquelas que chegam, que você nunca havia enfrentado, que você nunca tinha lutado, e de repente elas se aparecem. Outras são as guerras reincidentes, ou seja, aquilo que você parecia que já tinha vencido, aparece de novo, você guerreia de novo, aparece de novo, você guerreia de novo, e elas estão lá. Elas são guerras reincidentes. Se nós observarmos, entendermos o contexto, Davi começa no cenário de Israel, pelejando esta peleja contra os filisteus com 17 anos, e aí nós observamos, Davi vem vencendo contra os filisteus, e nesse tempo Davi, ele
quando vence pela primeira vez, ele tem, como eu disse, de 15 a 17 anos de idade, mas agora tem 60, e ele continua com guerras reincidentes. Aleluia! Os filisteus eram os inimigos que permaneciam perturbando Israel, e a Bíblia vai nos dizer que aproximadamente, ali em 2 Samuel, capítulo 21, Davi, como eu disse, está lutando com 60 anos, uma peleja que já dura 45 anos de guerra. Irmãos, não são 45 dias, são 45 anos pelejando contra esse povo. Você está aí ou não? Então ele está como? Está cansado. Por quê? Porque está enfrentando uma batalha de 45 anos. Você está aí ou não? Porque se aparece um desafio diferente, a gente se enche de coragem e fala, rapaz, é um outro, vou vencer. Mas aí quando chega aquela luta de sempre, você fala, de novo. Não é assim. Quando chega uma luta nova, você fala, rapaz, que bom, essa nova, eu vou aprender algo novo. Mas aí vem aquela mesma de sempre, você fala, de novo, essa luta de novo, esse cenário de novo, essa verdade de novo, essa realidade de novo. E aí a gente vai se cansando. Ou não é verdade? Se aparecer um desafio diferente, a gente vai ficar até feliz. Provérbios 13, 12 vai dizer que muito esperar às vezes nos faz desfalecer. Ou não é? Parece que aquilo que vai demorando vai desfalecendo tua alma, tua esperança, porque parece que não vai acontecer. Ou não é verdade? O rei se cansou por uma batalha, por uma guerra reincidente. Nós precisamos ter cuidado para não cansar o rei. Porque da mesma forma que nós nos cansamos das mesmas pelejas, o rei também se cansa de você ir lá diante dele com as mesmas situações, com os mesmos pecados, com as mesmas problemáticas, com aquilo de sempre. E aí o Senhor olha para você, já te dei o Espírito Santo, que habita dentro de você, e você continua com essa batalha que você deveria ter vencido há tanto tempo. Sim ou não? Apóstolo, eu sou uma pessoa que tem dificuldade nesta área da minha vida, eu não consigo vencer esse pecado. E aí nós podemos chamar de pecados reincidentes, ou podemos chamar de iniquidade logo de uma vez, porque um pecado reincidente virou o quê? Passou da transgressão e já entrou na iniquidade. Aí, irmão, Deus já está abominando, Deus já está olhando e falando, rapaz, esse cara com esse problema de novo, essa mulher com essa fofoca de novo. Não é? Aqui não, nessa igreja não, essa não tem fofoca, graças a Deus. Aleluia, posso ouvir um amém? Não? Obrigado pelo seu amém tão empolgado. Aí o camarada peca, pede perdão, peca de novo, pede perdão, peca de novo, pede perdão. E aí ele vai se acostumando com o pecado. E aí o que a gente vai fazendo? A gente vai cansando o rei da glória. Ou não é? Rapaz, eu perdoei esse camarada semana passada, já fez de novo. Ele falou um palavrão, eu perdoei, ele já está falando palavrão de novo. O camarada estava lá vendo pornografia, perdoei, ele está vendo de novo. Oi, você está aí ou não? Então nós precisamos nos posicionar nas áreas da nossa vida e vencer aquilo que tem sido reincidente em nossas vidas. Então a Bíblia vai dizer que Davi se cansa durante esta guerra contra os filisteus. Mas antes de Davi se cansar, ele sabia que era a mesma guerra de 45 anos atrás. Não é porque nós estamos enfrentando guerras, não é porque nós estamos enfrentando dificuldades, que nós vamos desistir de lutar. Sim ou não? Porque em tempo de guerra, nós não podemos guardar as armas. E depois que vencemos, não podemos guardar as armas. Porque as armas da nossa milícia, elas são espirituais. A Bíblia é uma arma espiritual? Sim. O jejum, a oração, são armas espirituais. Eu estou em tempo de guerra, aí eu desembanho a espada. Geralmente, crente é assim, ele só tira a espada ali da bainha quando tem guerra. Mantenha a espada na tua mão o tempo todo, irmão. Esteja pronto o tempo todo. Não quer dizer que aí tiver alguém endemoniado lá na sua casa, você fala assim, rapaz, deixa eu ir lá na igreja chamar o pastor, o diácono, o presbítero. Irmão, se acontecer na tua casa, você é o valente lá.
É ou não é? Glória a Deus ou não? Não faz sinal da cruz não, em nome de Jesus. Crente católico. Então o que nós precisamos aprender aqui nessa noite? É que enquanto nós estivermos aqui neste mundo, aqui neste século, aqui nesta terra, haverão pelejas, haverão guerras, haverão tribulações, haverão aflições da alma, e nós nos cansaremos. Por quê? Você já consegue se autotransportar daqui lá para os Estados Unidos sem passaporte, sem avião, sem nada? Já consegue? Não? Não. Por quê? Porque o seu corpo não é glorificado ainda. Você ainda morre? Sim ou não? Sim ou não? Morre. Por quê? Irmão, se o coração parar, já era. 7 palmas, é ou não é verdade? E alguém está pensando assim, nem Deus há de deixar. Aí tem gente que quer ver Jesus, mas não quer morrer, né, irmão? Aí dá para entender uma coisa dessa? Não, eu só quero um arrebatamento da igreja. Mas não ora, não busca, não adora, não faz jejum, irmão. Não busca os dons do Espírito. Irmão, você está mais parecido com a terra do que com o céu. Como é que você vai para lá? É ou não é verdade? Então eu tenho que me parecer muito mais na caminhada, na jornada. O inferno tem que olhar e falar assim, está menos parecido com o pai da terra e está mais parecido com o pai lá de cima. Sim ou não? E esse é o desejo do coração de cada um de nós, ou pelo menos deveria. Aleluia. Então, enquanto estivermos na terra, tem peleja, tem guerra, tem dificuldade. Amém ou não amém? Mas para cada batalha tem um general de guerra que nunca, eu disse quantas vezes? Quantas? Nunca perdeu uma batalha. Então, se eu tenho o general de todas as guerras à frente de todas as minhas batalhas, eu não temerei. Por quê? Porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Por quê? Porque eu tenho o Senhor como meu escudo, porque eu tenho o Senhor como minha fortaleza. Então eu não temerei. Por quê? Porque o meu Redentor vive. Você está aí ou não? A palavra diz que é Deus que põe fim às nossas guerras. E então a Bíblia diz que Davi desce para pelejar. No meio da peleja, Davi perde completamente as forças, ele está exausto. Aí você percebe que nesse momento a Bíblia diz que Isbi-Benob estava armado e jurou que iria matar o rei Davi. Veja bem, que momento que ele intentou matar Davi? Quando ele estava cansado. Você está aí ou não? Por isso que a cada dia, a cada deitar e cada levantar, eu preciso renovar minhas forças nele. Por quê? Porque Satanás, que é o filisteu espiritual, ele vai se aproveitar da ocasião do cansaço para vir contra a minha vida, contra a sua vida. Mas eu preciso ter quem? O general da guerra na frente. Queridos, Davi está cansado e nós precisamos prestar atenção na nossa vida, porque se eu disser para você que o inimigo não precisa nos tirar da guerra, o inimigo não precisa nos tirar a vida, o inimigo não precisa tirar alguma coisa de nós, ele só precisa tirar uma coisa de você e de mim: nossa força e nosso ânimo. Aleluia. Ele só precisa fazer isso, nada mais. Ele só precisa fazer você cansar, e é por isso que ele não vai desistir até que você se canse. Amém ou não amém? Ele quer cansar nosso ânimo, ele quer cansar nosso entusiasmo. Aí é engraçado, porque às vezes quando você percebe que alguém está muito entusiasmado na fé, aí tem aquele desanimado, aí ele fala assim: quando eu comecei era assim também. Sai para lá, espírito de filisteu. Quando eu me converti eu tinha esse ânimo também, eu tinha essa força, esse vigor também. Então vai mergulhar no óleo de novo, vai acender o pavio de novo, vai acender a chama de novo.
está apagadinho demais. Sim ou não? Davi está dentro da guerra, Davi está no cenário da guerra, mas Davi, ele está sem entusiasmo, cansado para vencer a guerra, e a Bíblia diz que Isbi-Benob jura: eu vou matar Davi. Por quê? Porque o inimigo se alimentou de uma fraqueza de Davi naquele momento. O inimigo vai tentar se aproveitar da nossa fraqueza do momento, e para o inimigo as nossas fraquezas são como alimento para ele. Você está entendendo, sim ou não? E quando eu falo de fraqueza, eu estou falando também de pecados, porque quando nós pecamos, nós enfraquecemos, e o inimigo se fortalece contra nós. Sim ou não? Tem gente que demonstra fraqueza quando está cansado. Tem gente que é alvo fácil do inimigo quando está cansado. Tem gente que é alvo fácil do inimigo quando está triste. Tem gente que é alvo do inimigo quando está com medo, quando está com uma situação difícil. Isbi-Benob diz: agora eu mato Davi. Ele guarda no coração uma mágoa. Cuidado com a tal da mágoa, porque ela também cansa você. Então Isbi-Benob, ele diz assim: eu vou matar Davi. Por quê? Porque eu descobri que ele se cansou. Então você não precisa sair do cenário, na verdade, se ausentar dele. Você pode estar dentro de casa, mas estar cansado e sem força. Tem gente que fala assim para mim: ah, apóstolo, eu estou tão cansado, eu não vou vir na igreja não. Aí, irmão, aí já era. Aí você pode preparar, porque aí o inimigo já prevaleceu contra você. No dia que você estiver cansado, e você dizer: não, eu estou tão cansado que eu não tenho nem força para ir na igreja, irmão, aí você tem que tomar muito cuidado, porque aí Isbi-Benob, ele vai se fortalecer contra você. Você está aí ou não? Mas a palavra que eu quero liberar sobre a igreja nessa ceia de setembro é que existe um renovo de Deus para a sua vida nessa noite. Aleluia! E que existe um renovo para você, para sua casa, para sua família aqui neste lugar, por meio da ceia, da mesa que já foi colocada para te servir, para te suprir, para fortalecer você. Por isso é importante você não faltar à ceia, porque eu sou nutrido espiritualmente, não só pela palavra, mas pelo pão, pelo vinho, pelo sangue de Jesus, e aí eu me fortaleço. Glória a Deus ou não? O inimigo quis vencer Davi pelo cansaço, e não são poucas vezes que Satanás se levanta para nos vencer pelo cansaço. São tantas vezes que nós nos sentimos cansados, são muitas vezes que nós nos sentimos desanimados. Mas aqui eu encontro um homem na Bíblia com a tipificação do Espírito Santo, lá no livro de Mateus, a Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, a Bíblia vai dizer que um homem vai falar com Jesus, e esse homem vai apresentar a vida de um outro homem, e quando ele chega a Jesus, ele disse: Senhor, na minha casa há um homem enfermo e atormentado. Aí Jesus olha para ele e diz assim: eu vou entrar na sua casa e vou fazer um milagre lá. Mas quando Jesus está se dirigindo, esse homem que é um centurião, ele diz: eu não preciso que o senhor entre na minha casa, apenas uma palavra que o senhor liberar, o moço ficará curado. Olha que fé desse homem. Ele tem alguém desanimado, ele tem alguém enfermo em casa, mas ele fala assim: apenas uma palavra, e o homem que está lá, ele vai ser reanimado de novo. E eu quero liberar sobre a tua vida, esta palavra já está trazendo ânimo novo para a sua vida nessa noite. Quem crê, diga glória a Deus. Então, vejam bem, este homem, ele tem sob os seus cuidados 100 homens, ele é um centurião, ou seja, um homem que cuida de 100 soldados, um centurião. Só que ele tem um que está doente. O contexto é que os 99 soldados estão bons, mas há um que está enfermo, e aquele homem está onde? Está em casa. Ele só precisa que você esteja dentro de casa, desanimado, caído, atormentado, para você não exercer aquilo que ele chamou você para fazer. Você já percebeu? Olha quantos nós somos na igreja. Você já imaginou se cada um de nós nos posicionarmos no chamado que tem? Irmão, não tem inferno que aguenta a gente. Sim ou não?
Se uns poucos que já se posicionaram, já está dando um trabalho imenso para o diabo, você imagina se cada um entender quem é, entender sua autoridade de filho, entender e se posicionar como filho. Você imagina o estrago que o inferno faz, que nós fazemos no inferno, na verdade. Você está aí ou não? Então, o dia que você se posiciona, o inimigo retrocede. Amém ou não amém? Então o centurião, ele entende, e eu preciso desse homem de volta à peleja. Ele está indo diante de Jesus, por quê? Porque ele quer aquele homem na peleja de novo. E eu declaro que alguns homens e mulheres que estavam caídos, esta palavra vai colocar você de pé de novo, porque esta casa, o reino de Deus, precisa de você descansado nele. Por quê? Porque você de pé é um trabalho para Satanás, irmão. Sim ou não? E é por isso que o diabo está fazendo agora nas igrejas o ministério do banco. O que é o ministério do banco? Eu estou aqui, eu venho na igreja, assisto o culto, volto gordinho para casa de tanto alimento, de tanto nutriente espiritual, mas eu continuo na mesma. Eu só continuo me alimentando, eu me torno um obeso espiritual, porque eu me alimento, mas eu não oro por ninguém, eu não falo a palavra para ninguém, eu não evangelizo ninguém, irmão. Aí a gente deixou de ser igreja, a gente deixou de ser uma eclesia, aí a gente virou apenas o ministério de aquecer banco. Com 1 mês de conversão, eu falei, eu não vou ficar esquentando banco, não. Eu preciso ser útil em algum lugar, para alguma situação. Aí eu fui para o ministério de banheiro. Glória! O que era o ministério de banheiro? Lavar banheiro. Aleluia! Eu falei, rapaz, já estou um nível a mais agora. Já estou lavando o banheiro da igreja. Olha que maravilhoso. E havia em mim um contentamento. Por quê? Porque agora eu já estava sendo útil. Aí eu fui para o ministério para cuidar de usuários de droga. Aí outro nível. Eu falei, rapaz, o negócio aqui está melhorando, sim ou não? Mas eu precisei me dispor. Eu procurei um diácono da igreja, procurei um pastor da igreja, e falei assim, eu quero fazer alguma coisa, não sei fazer nada, mas eu quero fazer alguma coisa. Você está entendendo, sim ou não? Qual foi a minha frase? Eu não sei fazer, mas eu quero fazer alguma. Você está aí ou não? Porque a desculpa que a gente encontra é a seguinte, mas eu não sei fazer nada. Você está aí ou não? Só que quando eu ia lavar banheiro, irmão, falava assim, eu vou lavar o banheiro agora. O banheiro que a minha equipe lavava era a melhor limpeza de... Rapaz, o pessoal, rapaz, parece banheiro de shopping, de tão cheiroso, de tão limpo, de tão... Rapaz, a gente lavava até o teto do banheiro, irmão. O trem era maluco. Por quê? Porque eu entendi o seguinte, eu estava lá no mundo e não prestava para mais nada, Jesus me trouxe para aqui, então eu tenho que ser o melhor lavador de banheiro dessa igreja. Se for só isso, então eu vou ser o melhor lavador de banheiro. Você está entendendo, sim ou não? Porque às vezes você pensa assim, mas já saiu pregando. Não, irmão, primeiro a gente é pregado, depois que a gente prega. Você está entendendo, sim ou não? Então o cinturão entende que aquele homem precisa estar de volta à guerra, e ele intercede junto a Jesus, dizendo, ele não vai falar para Jesus sobre os 99, vai falar sobre um, porque um está cansado. O que aquele centurião quer? Que um soldado volte à peleja. O que o Senhor está falando hoje para você, para algum guerreiro que está aí cansado? Eu estou liberando palavras sobre você, porque você precisa voltar à peleja de novo. Você está aí ou não? Glória a Deus. Eu creio que há muitas pessoas que estão em casa, estão ausentados da palavra, e eu quero dizer para você que, a não ser que você não tenha condições de vir na igreja, mas se você tiver, querido, vem em nome de Jesus. Quantas pessoas estão em hospitais que queriam estar aqui e não podem, e você está aqui, isso é um privilégio. Glória a Deus ou não? Então, essa noite, essa palavra traz um renovo de Deus para você. E a palavra que eu tenho liberado para você é renovo de Deus, para que você possa descansar nele. Então nessa peleja, o que Davi fez, apóstolo? Ele estava cansado, mas ele não desistiu. Ele estava cansado, mas não ele estava cansado, mas ele não. Você pode até estar cansado,
mas você não vai desistir. Glória a Deus ou não? E por que ele não desistiu? Porque ele não se entregou ao desânimo, ele não se entregou à fraqueza. Davi não se entregou ao cansaço. Deus não vai nos poupar de cansarmos, Deus não vai nos poupar de passarmos adversidades, mas tem uma coisa que Deus vai fazer: os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas de águia. E aí, apóstolo, vai parar, vai correr, não vai se cansar, vai caminhar e não vai se fatigar, porque esta é a palavra que o Senhor tem para você nesse lugar. Porque agora ele caminha com algo novo, ele está recebendo um renovo. Levante sua mão e diga: eu estou nesta noite recebendo um renovo de Deus, para que eu possa ser fortalecido nas áreas da minha vida que eu estava cansado, sobrecarregado, mas Ele está aqui hoje para trazer sobre mim o descanso, o refrigério que eu preciso para continuar. Amém. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus não vai te deixar desanimar. Glória a Deus. Deus vai te dar forças para você descer no campo de batalha, de você se levantar e de você se posicionar de novo, porque a guerra será vencida. Eu disse o quê? A guerra será perdida? Não. A guerra será o quê? A guerra, eu não ouvi. A guerra será o quê? A guerra vai ser o quê? Por quê? Porque o general de guerra que nunca perdeu uma batalha está à frente de todas as tuas guerras. Davi agora está debaixo de um renovo. Diga: eu estou recebendo renovo nesta noite. Você está aí ou não? Olha para o seu irmão e fala: suas guerras serão vencidas. Amém ou não amém? Quando Isbi-Benob percebe que Davi está cansado, ele pensa assim: ó, é minha oportunidade. Ele apresenta então uma espada com 35 quilos e uma ponta de lança que pesa, só a ponta da lança, 3,5 kg. Você acha que ele era pequenininho ou não? Só a espada, 35 quilos, que Isbi-Benob carregava, irmão. Só que ele se apresenta de que forma? Em que momento? Quando Davi está exausto, quando Davi está fatigado, quando está cansado. Quem é Isbi-Benob? É importante nós pensarmos, nos lembrarmos de Davi, do primeiro capítulo de Samuel, 1 Samuel 17, quando a Bíblia diz que Saul, que era de Gate, e Gate era a terra dos gigantes, e apesar de Davi ter vencido Golias naquela peleja que ficou famosa, que até as crianças sabem, de quando Davi com uma funda derruba o gigante e arranca a sua cabeça com a própria espada do Golias. E então ali, apesar de Davi ter vencido, apesar de Davi ter matado aquele gigante na terra dos gigantes, você percebe que quando Josué e Caleb assumem posição de Deus, eles vão matando gigantes, vão exterminando gigantes, mas Isbi-Benob ficou. Na tradição rabínica, Isbi-Benob era neto de Golias. Preste atenção nisso. Isbi-Benob era o quê? Neto de quem? De Golias. E ele sabia da história, e ele nutria um ódio no coração dele. Só que ele sabia que Davi não perdia batalhas. Aí o que ele ia fazer? Ia ser oportunista, a tal ponto de encontrar uma oportunidade no cansaço de Davi para atacá-lo. Se percebe como Satanás ele ardiu? Então,
Ele venceu uma batalha, mas ele prometeu que um dia ele iria retribuir aquilo que Davi havia feito com o avô dele. Então Isbi-Benob, ele carrega uma mágoa, ele nutre uma ira no coração, porque aquela história que nós ouvimos até hoje, você imagina naquela época. Mas seu avô, né, capotou na frente de Davi, tampinha desse tamanho derrubou seu avô, viu? Seu avô não valia nada não, não sei o quê. Você imagina o bullying na escola com Isbi-Benob, sim ou não? Seu pai grandão perdeu, aí você imagina a peleja, e ele vai nutrindo ódio no coração. Você está aí ou não? Então o que ele pensa? Ele pensa em atacar, e ele vai arquitetar e planejar durante um tempo, e ele não vai desistir, ele vai continuar insistindo naquela batalha. E a Bíblia vai dizer que enquanto Isbi-Benob pega a espada, ele pensa: agora eu mato Davi, porque eu estou me aproveitando da ocasião do cansaço dele. Davi está exausto e sobrecarregado. Então a Bíblia diz que Abisai, no capítulo que nós lemos aqui de 2 Samuel, no versículo 17, ele vai dizer assim, porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Você está aí ou não? Abisai. A Bíblia diz então que Abisai, filho de Zeruia, a palavra diz que este homem chamado Abisai, ele levanta uma peleja em favor de Davi. Entenda, Davi não está fora do cenário da guerra, ele está ali, o gigante está lá também. Davi não se ausentou da guerra, mas está sem forças. Ele não se ausenta da guerra, mas ele está cansado. Quantas vezes você não se ausentou da guerra, mas no meio da guerra você está como? Cansado. Por quê? Porque o inimigo quer deixar a gente sem força, para nos tirar de onde? Do cenário da guerra. Aí tem gente que começa a fazer parte da igreja, e aí, irmão, igreja é assim. Não estou falando para você que cenário não, mas nos bastidores tem treta, irmão. Sim ou não? Por quê? Porque um pensa diferente do outro. E aí nessas situações, aí nós vamos nos moldando, porque um altar de testemunho o Senhor constrói com pedras lavradas, não com mãos humanas. É a diferença de cada um que vai construindo um altar de testemunhos. Por quê? Porque eu não posso na igreja olhar alguém e falar assim: não, eu não gosto de fulano, eu não vou trabalhar com ele. Não, aí, irmão, aqui é tudo misturado. Você está aí ou não? Um irmão uma vez falou assim: não, lá na minha empresa, se o cara fizer errado eu já mando o cara embora. Eu falei assim: mas aqui, se fizer errado a gente tem que trazer para perto para saber o que está acontecendo. Ah, não tem essas paciências não, mas aqui dentro você vai ter que ter. Você está aí ou não? Porque aqui você não vai poder mandar ninguém embora. Não, eu não vou conseguir. Vai, você vai. Você está aí ou não? Glória a Deus. Davi está cansado, mas está na peleja. Olhe para alguém assim, diga para a pessoa assim: ainda cansado, se mantenha na peleja. Não desanime, porque o Senhor vai te fortalecer em cada batalha. Davi está cansado, mas está de joelho dobrado. Davi está cansado, mas não se ausentou do ambiente do culto. É aquilo que eu falei para você. Tem gente que se engana: não, no culto não, estou cansado. Então descansa na presença dele, ó criança. Porque o que habita no esconderijo do Altíssimo é a sombra do Onipotente que descansará. Quer descansar, vem para o culto, mas não vem dormir no culto também, em nome de Jesus. Descansa, mas nem tanto. Glória a Deus, irmãos. Então Davi está cansado, mas ele continua no culto. Davi está cansado, mas ele está dizendo para ele mesmo: eu não vou desistir de fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Ah, não vou fazer não, porque eu fiquei magoadinho com alguém. Ficou magoadinho, vai lá e você pede perdão para ele, porque você ficou magoadinho. Não, mas é assim, a Bíblia diz que é assim, irmão. Ai, 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 ai. Você está aí ou não?
porque o teu cansaço não pode ser justificativa para você parar de fazer o que você estava fazendo. Você está aí? Você acha que eu me canso? Eu estou vindo de uma jornada, irmão. Ó, nós fomos para Guarantã do Norte, nós fomos para o Pará, depois eu voltei, só troquei a mala, já fui lá para Recife, ministrei sexta, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de noite, não tinha nem mais voz. Mas está cansado? Tá, mas não desista, a espada está colada na mão. Você está aí ou não? Ah, mas eu estou cansado. Eu já estive na escala uma vez no mês. Você comeu só uma vez no mês? Você dormiu só uma vez no mês? Mas na escala não, na escala, eu estou sobrecarregado, estou 3 vezes na escala no mês. Toma vergonha, irmão. Pronto, falei. Eu vou embora dessa igreja. Falou assim comigo, estou magoadinho. Vai se converter, assim ou não, irmão? Olha para o seu irmão assim e fala assim: irmão, eu te amo tanto, mas vai se converter em nome de Jesus? Fala, Jeová! Aí eu observo uma outra mulher na Bíblia, ela não tem nome, mas ela se apresenta na presença de Jesus e toca na orla dele. Ela não tem nome, ela não tem história, ela tem 12 anos que está sangrando, mas ela me ensina alguma coisa aqui. Dá para perder sangue, dá para perder força, dá para perder a vida, mas ainda assim dá para chegar diante da orla dele. Você está aí ou não? Estou vindo sangrando, mas vem para a presença dele. Estou vindo machucado, mas vem para a presença dele. Estou arrebentado, mas vem para a presença dele, porque é aqui que ele resolve tudo, irmão. É aqui que a sangria se estanca, é aqui que as feridas são saradas. Sim ou não? Porque é quando a gente toca na orla. E para tocar na orla você tem que sair de casa e vir, irmão. Aquela mulher veio sangrando, mas foi lá. Estou sangrando, mas vou para o culto. E quando ela chegou, irmão, de mansinho, ela não fez alarido: eu estou doente, coitada de mim. Não, ela veio aí, irmão, de joelho, ela vem adorando, ela vem: Senhor, graças te dou, porque eu sei que o Senhor vai fazer um milagre hoje. Tem 12 anos que eu gastei tudo que eu tinha, eu estou cansada, sobrecarregada, falida, eu estou destruída, meu casamento está arrebentado, porque não tem intimidade mais, todo mundo me expulsa, porque você sabe a história, diz que as mulheres daquele tempo, quando estavam no seu período, eram consideradas imundas. Imagina uma mulher com 12 longos anos sangrando, ninguém chegava nem perto, mas naquele dia, ela se aproxima daquele que muda a história. E quando ela se aproxima daquele que muda a história, que ela toca na orla de Jesus, Jesus fala: saiu virtude de mim. Ei, preste atenção, está saindo virtude desse altar aqui. Se alguém entrou cansado, sobrecarregado, abatido, entristecido, Deus está falando: está saindo unção deste ambiente para trazer descanso para a tua alma, para trazer cura para o teu coração, para trazer cura para o teu corpo, para fazer você se reanimar no Senhor. O Senhor está reanimando a tua vida, teu ministério, tua casa, teu casamento. Você não vai desistir. Sabe por quê? A guerra está aí, mas nós estamos no culto. Aleluia. O inimigo, ele percebeu que algumas pessoas cansadas se ausentam da guerra. Algumas pessoas cansadas fogem da guerra. Algumas pessoas medrosas dizem: eu não quero nem mais saber de igreja. Esse negócio de servir a Deus não dá para mim, é muita luta, é muito problema. Não é nem problema, é muita dificuldade. Mas Davi está dizendo: eu estou cansado, mas não saio do culto. Eu estou cansado, mas não saio do cenário. Eu estou cansado, mas continuo com a minha espada na mão. Eu estou cansado, mas eu não saio do cenário da guerra. Quem está aí? Quem pega? Apóstolo, por que Deus não te deu a peleja? Porque cada peleja Deus coloca você no outro nível. Porque cada peleja Deus te forja.
Cada peleja Deus te amadurece, cada peleja Deus te torna melhor, cada peleja Deus te dá mais habilidade, mais dom, mais resiliência. E cada vez que você sai de uma batalha, você sai muitas vezes sangrando, mas quando cicatriza, as cicatrizes viram uma marca de alguém que esteve na guerra, mas venceu. Quantas guerras você esteve, mas venceu? Está cheio de cicatriz, mas está de pé. Está cheio de lutas, travadas nos braços, nas mãos, pelas cicatrizes, mas foi na guerra, não morreu lá, continua de pé e está levantando gente que chegou caída. Aleluia. Então, essa noite é noite de posicionamento. Não dá para guardar a espada enquanto nós estivermos caminhando na terra. Não dá para deixar para depois. Irmão, se eu fosse parar por causa de gente que falou mal de mim, de gente que armou história contra a minha vida, de gente que falou mal da minha casa, da minha família, do meu ministério, disso, daquilo, irmão, eu já tinha, pendurado a chuteira e guardado a espada já faz tempo. Só que eu continuo na peleja, eu continuo manejando a espada, eu continuo revestido de autoridade, eu continuo partindo para cima. Sabe por quê? Porque eu sou revestido pela força que não vem do homem, mas a força que vem de papai. A Bíblia vai dizer que Davi estava no cenário de Isbi-Benob. Isbi-Benob está vindo. E na hora que Isbi-Benob vem, Deus usa Abisai e diz: Davi, meu rei, o senhor está cansado, o senhor está há 45 anos pelejando essas pelejas contra os filisteus, e eu sei que se eu for lutar contra Isbi-Benob, o senhor vai vencer, porque o senhor tem uma unção de vencedor, mas o senhor está cansado, e agora chegou a nossa vez. Eu não sei se você sabe, mas Abisai, ele era um homem que, de alguma maneira, Abisai não era um dos preferidos de Davi. Abisai não era um dos queridinhos de Davi, ele era filho de Zeruia. E você vai ver ao longo da história, Davi chamando, dando bronca em Abisai, falando: vai para lá, ô Abisai, filho de Zeruia. E ele está sempre chamando a atenção. E aí o que me chama a atenção sobre o coração de Abisai é que Abisai não guardou isso no coração. Ele está lutando lado a lado com um homem que de vez em quando está dando uns trancos nele. Quem era Abisai? Um homem improvável. Quem era Abisai? O homem que Davi não viu. Quem é Abisai? O cara da confiança, mas que Davi não percebeu. Por que não percebeu? Porque um homem que foi rodeado de tantos inimigos, um homem que foi rodeado, o próprio Joabe, que era o capitão, que era um homem de confiança de Davi, depois Davi percebe que ele era um picareta, que ele era um cara que não era de fato um cara que estava andando lado a lado. Mas Abisai, mesmo não tendo sido visto pelos olhos de Davi, ele se manteve leal, ele se manteve junto. E foi ele quem percebeu o nível do cansaço de Davi. E Abisai, filho de Zeruia, como nós já lemos no versículo 17 de 2 Samuel 21, porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Quem está aí? Vejam bem, Deus usa Abisai e diz: eu vou vencer esse gigante, porque a espada dele não vai penetrar o rei. Ele era um improvável. Ele era o homem que Davi não era o homem da confiança. Sim ou não? Sobretudo na hora que Davi mais precisou, na hora que Davi estava mais cansado, mais fadigado, mais sobrecarregado, Abisai se posiciona. Ele fala: Davi, quem vai lutar com o gigante agora sou eu.
Porque você está pelejando contra esses filisteus há 45 anos. Você guardou minha casa com a espada que está na tua mão, você guardou Israel, você guardou todas as famílias desses homens, desses soldados, com a tua oração, com a tua espada. Agora chegou a minha vez, chegou a nossa vez, a vez dos soldados a também guerrearem. Você está entendendo, sim ou não? Apóstolo, o que quer dizer isso? Quer dizer que Deus não está fugindo. Acontece que Deus está levantando alguém em favor de alguém que não desistiu. Preste atenção, Deus vai levantar alguém em favor de alguém neste lugar que não desistiu. O capítulo do livro de Hebreus, do capítulo 11, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 10 diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Então Davi está nos ensinando uma grande lição aqui nessa passagem. Mesmo cansado, mesmo abatido, mesmo fragilizado, mesmo com algumas emoções à flor da pele, nós não podemos nos ausentar dos nossos campos de batalhas. Como é que eu vou estar no campo de batalha se eu não tenho condição nem de fazer assim para levantar a espada? Não se preocupe, porque no campo de batalha Deus vai levantar um Abisai para lutar junto com você em teu favor. Eu profetizo que Deus está levantando Abisais nesta casa, tanto para serem Abisais, para serem homens que guardam esta casa, que guardam a visão desta igreja, mas também Deus está levantando Abisais para lutar do teu lado, para guardar você com vida. Ah, querido, você não tem noção desta unção que está vindo deste ambiente. Não se preocupe com você no campo de batalha, porque Deus vai usar um Abisai. Quando você pensar que não, e você estiver perdendo a força, Deus vai levantar um Abisai. Quando você não tiver a força para levantar o braço, Deus vai dizer assim: eu vou usar quem não é, porque você não desistiu de estar na guerra. Eu vim pregar para alguém que está passando luta, dificuldade, mas está aqui, que está debaixo de problemas, aflições, mas está aqui, que não é alguém que está dizendo: eu já desisti, eu não quero saber mais não, eu já entreguei tudo, eu já parei. Não, queridos, está sangrando, mas não vai desistir, está sem vontade, mas não vai desistir. Você não vai fazer o que a tua carne quer, você não vai ceder às vontades do inimigo. Davi está ensinando uma lição. Quem disse que Deus prometeu a gente sorrir toda hora? Quem foi que disse que Deus prometeu que tudo iria ser tão fácil? Não é porque Deus falou que ia entregar uma bênção em nossa vida que não iríamos ter dificuldades. Não é porque Deus falou que vai entregar uma promessa dele na sua mão que vai ser fácil. Só que quando a gente vê Esbibenob, a gente corre. E Deus não pode buscar alguém que saiu da direção dele. Deus está falando assim: volta para a posição de novo. Eu não vou fazer enquanto você não estiver na tua posição de novo. Ramanaia, canta, labanaia. Ei, querido, Deus não pode buscar alguém que saiu da presença e da direção dele. E aí eu lembro de um homem chamado Mardoqueu. Mardoqueu estava onde? Na porta. Sabe quantas vezes Mardoqueu foi ferido? Muitas vezes. E onde isso aconteceu? Na porta. Mas você observa que quando o rei perde o sono, o capítulo 6 do livro de Esther vai dizer que Deus vai dar uma ordem à mãe, vai dizer assim: ó, faz assim com Mardoqueu. Deixa eu te dizer uma coisa: se Mardoqueu tivesse se ausentado da porta, como é que a mãe ia achar ele?
Porque no capítulo 5, antes de chegar à vitória, olha para mim, o Senhor já conhece o fim. Você está aí ou não? Antes de chegar à vitória do capítulo 5, Mardoqueu teve todos os motivos para deixar a porta. Está escrito que quando Mardoqueu estava na porta, o rei, ele descobre, e ele conta para o rei, por intermédio de Ester, e a palavra diz que há um decreto do dia 13 do mês de Adar, que todos os judeus seriam mortos. Por que Mardoqueu soube disso? Porque ele estava na porta. Quer receber uma notícia quentinha da hora? Não vai no YouTube, vem para a igreja. Você está aí ou não? Porque aqui tem notícia quentinha da hora, vinda direto do coração de papai para nós. Você está aí ou não? Aí tem crente que ainda fica vendo essa porcaria dessa Globo, tal do Plim. Irmão, em nome de Jesus, se você é crente de verdade, não estou dando uma ordem para você não, mas se você tem juízo ainda na sua vida, tira essa porcaria da tua casa. Não presta para nada, não serve para nada. Sem contar nos portais espirituais que são abertos. Não sei se você sabe, mas cada programa dessa rede maldita tem uma consagração lá na Amazônia, onde sacrifica até gente para colocar audiência, e a gente vai lá, abre o botão e liga essa porcaria em casa. Mas continua se você quiser. A TV é sua, você que comprou. Só que Satanás não está de brincadeira. Ele continua roubando, matando, destruindo, muitas vezes com a nossa permissão. Vou continuar vendo a TV, a minha, problema é seu. Pronto, falei. Mardoqueu saiu e se ausentou só por um minuto da porta. Para quê? Para orar, para clamar, para colocar cinza sobre ele, para falar com quem resolve, para falar com a rainha, para mandar mensagem, para que a coisa fosse resolvida. E a Bíblia vai dizer no capítulo 5 de Ester, que com panos de saco e cinza na cabeça, Mardoqueu volta para a porta, e ele tinha tudo para dizer: chega. Tudo para dizer: quantas vezes eu livrei o rei e nada aconteceu comigo. E quantas vezes você fica assim: eu vim, trabalhei na igreja e o apóstolo não viu, não me elogiou, não falou, não colocou uma placa falando que eu tinha feito. Olha o meu irmão, preste atenção. Se Deus não vê, não adianta eu ver. Você está aí ou não? Eu não sou dono do ministério Ágape Nova Aliança. Ele tem um dono que morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, e essa igreja está no nome dele. E foi esse rei que a palavra vai dizer. E Mordecai poderia dizer: mas eu estou aqui tanto tempo nessa porta, não aconteceu nada, eu livrei o rei de uma artimanha, de um problema, o rei não fez nenhuma menção de mim no Instagram, nem não colocou no story, não fez um feed com o meu nome, sim ou não? Só que um dia o rei tentou dormir e não conseguiu. E como não tinha Netflix, o rei falou assim: traz as crônicas dos acontecimentos do meu reino, quer saber das histórias que têm acontecido por aí. Quando ele abre o rolo, está onde? Na história de Mardoqueu, que livrou o rei da morte. E o que vocês fizeram para honrar esse homem? Não fizemos nada. Então eu vou fazer. Preste atenção: ainda que eu não tenha feito nada, em algo que você fez de maravilhoso, há um rei que está falando nessa noite. Alguém pode não ter visto, mas eu vi. Uou, você está aí ou não? Esse é para os magoadinhos. Não vi o que eu fiz. Você está aí ou não? Irmão, eu estou pregando para gente madura. Se for para beber, o endereço não é esse não. Não é Brigadeiro Eduardo Gomes 477 não. É outro.
Você está aí ou não? Eu quero dizer para você, ainda falando de Mardoqueu, que o capítulo 5 está encerrando e o capítulo 6 está chegando. O capítulo 5 é o dia que ninguém viu, mas o capítulo 6 de Esther é o dia que o rei viu. E você está num lugar que o rei viu. Sua mãe não viu, seu marido não viu, sua mulher não viu, seus filhos não viram. Mas o Senhor está falando assim: eu estou tirando você da página 5 de Esther e estou transicionando você para a página 6. Eu estou transicionando você de um lugar que ninguém viu e falando para você assim: ó, o que ninguém viu, eu já vi. Aquieta teu coração, porque eu já vi. Porque eu já... Ó papai para você assim, ó. Você está aí ou não? Glória a Deus, porque ele já viu. Então naquela noite o rei não dormiu. O que significa isso? Que Deus está lembrando de algumas coisas. O que quer dizer essa palavra? Que Deus está puxando do memorial dele, nessa noite, lembrando de algumas coisas, nesta noite. E Deus nesta noite decidiu falar assim: ó, eu estou levando a igreja do capítulo 5 de Esther para o capítulo 6. Eu estou levando a igreja de um ambiente de que ninguém sabia, de que ninguém via. Estou levando pessoas que ninguém viu, que ninguém observou, mas estou transicionando elas para um ambiente. Eu estou trazendo a memória, a minha memória, para que você saiba que eu vou mudar a tua sorte. O capítulo 5 de Esther é um dia de esquecimento, mas o capítulo 6 é um dia que o rei levou a memória e exaltou aquele que foi esquecido. Você está aí ou não? O que foi feito por esse Mardoqueu? E alguém do palácio fala assim: nada. Que alguém fala para você: o que teu pastor naquela igreja fez para você? E você não fez nada. Você continua indo lá naquela igreja. Ele não fez nada por você, nada. Sim ou não? Você está aí, nem lembrou do teu aniversário. Mas Deus está falando assim: até nas datas que te esqueceram, eu não me esqueci. Até nos dias que você não sabe, eu não me esqueci. Até nos dias que você disse: onde está o Deus da Bíblia? Deus diz: eu não me esqueci. Aleluia. Deus não se esquece. E alguém disse que ninguém fez nada por Mardoqueu, sim ou não? Aí o rei diz assim: não fez porque não era tempo, mas o tempo chegou. E eu profetizo para você: não aconteceu porque não era tempo, mas o tempo chegou. Não viveu porque não era tempo, mas o tempo chegou agora. Você está aí ou não? Vira para alguém do teu lado e diz assim: chegou o tempo. Vira para alguém do outro lado e fala assim: chegou o tempo. E eu volto para encerrar falando de Abisai, filho de Zeruia, que se levanta, porque Davi não saiu do cenário da guerra. E ele diz assim: Davi, deixa eu ir agora. Você já fez muito? Pode ficar aí. Pode descansar aí. Porque agora a guerra de Isbibenob é comigo. Ah, querido, eu creio que vai chegar um momento que você vai falar assim: pode deixar. Agora é with me, é comigo. Você está aí ou não? Eu creio que Deus está levando essa igreja para um nível de entendimento e clareza. Eu creio que Deus está levantando Abisais nesta casa. Eu creio. Eu não sei se você percebeu. Se não percebeu, comece a acordar, porque Deus está começando a tirar eu e a bispa sutilmente daqui da nave. Você percebeu ou não? Só que quem vai continuar? Quem vai ser o pastor da próxima igreja lá de Cuiabá? Quem vai ser o pastor de outras cidades adjacentes? Quem vai ser o pastor lá de Goiânia, de Curitiba?
Quem vai ser o pastor lá de Belo Horizonte? Candalaia. Quem vai ser o pastor lá do Pará? Lá de Sinop? Quem vai ser o pastor lá de Tocantins? Quem vai ser o pastor lá da Bahia? Lá da Paraíba? Lá de Sergipe? Quem vai ser o pastor lá do Rio Grande do Norte? Do Rio Grande do Sul? Quem vai ser o pastor que vai atravessar as fronteiras, chegar em Portugal, na Itália? Eu sei que eu não poderei chegar a todos esses lugares, mas Deus vai levantar abisais nesta casa, homens íntegros, homens que são leais, homens que vão lutar pelo reino, que vão avançar além de si, que vão chegar além de suas próprias forças e limites. Onde estão os abisais desta casa? E eu creio que o Senhor está levantando esses homens aqui, essas mulheres aqui. Abisai diz: pode deixar com Isbibenob, eu resolvo. A Bíblia diz que a vitória acontece, porque na trajetória de Davi, a Bíblia diz que ele passou todo o tempo socorrendo a Israel, mas agora quem precisava de socorro era Davi. Escute isso: aquele que socorre será socorrido, aquele que atende será atendido, aquele que serve será servido, aquele que ajuda será ajudado, aquele que levanta será levantado. O que está acontecendo na vida de Davi é uma retribuição do que ele é. Aí você chegou e disse para Deus: Senhor, eu estou cansado porque as pessoas não são iguais a mim, eu ajudo, eu faço, eu aconteço. Isso é mentira de Satanás, porque Satanás colocou na sua cabeça dizendo assim: você faz tanto e ninguém faz nada por você. Só que é o seguinte: Deus não vai ficar devendo nada para você e nem para mim. Tudo que você plantar, você vai colher. Cada ajuda, Deus vai levantar alguém para ajudar. Cada batalha que você batalhar em favor de alguém, Deus vai levantar alguém para batalhar em teu favor, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Davi vai pelejar, não tinha homem dentro do exército para dizer: deixa comigo. E é bem verdade que às vezes nós nos sentimos sozinhos, do lado de tanta gente, se sentindo só. Mas o improvável estava no meio do exército, e o seu nome era Abisai. Como eu disse, ele nem simpatizava muito com os filhos de Zeruia. Nos textos anteriores dizem que Davi está dizendo assim: o que eu tenho com você, filho de Zeruia? Só que agora o improvável está se posicionando, e eu profetizo que improváveis estão se posicionando, abisais estão sendo erguidos nesta casa. Irmãos, o que eu tenho percebido nos últimos dias, Deus fez coisas tão lindas em tantas igrejas por aí, usando minha vida e a vida da bispa, de algumas pessoas aqui dessa casa, em outros lugares. Você imagina se cada um de nós tomar posição? Você imagina o estrago que a gente não faz no inferno? Você imagina? Apóstolo, o senhor está cansado? Irmão, não vou nem falar para não dar trela para o diabo. Você está aí ou não? Só que eu não vou recuar nunca. Eu já vim pregar doente, eu já vim pregar com febre, eu já vim pregar, irmão, com dor de cabeça, mas eu não vou deixar de vir no culto por isso. Já vim doente, orei por gente, saiu curado, eu voltei doente para casa, mas eu continuei junto, eu continuei voltando no culto, eu continuei orando pelas pessoas, eu continuei pregando a palavra, e vou continuar. Sabe por quê? Porque a espada faz parte da minha vida. Davi está dizendo: eu não vi Zeruia,
Mas Deus viu. Deus estava dizendo: eles estão dentro do exército, e chegou a hora de eu apresentar alguém que vai lutar pelo reino. Porque enquanto o diabo preparou alguém para matar Davi, Deus levanta alguém para proteger e ajudar. E eu quero profetizar na tua vida: enquanto alguém se levantou para destruir sua vida, sua casa, sua moral, sua vida espiritual, seu ministério, Deus está falando aqui: eu estou levantando alguém para te proteger e te ajudar. Deus está dizendo: meu plano está aqui, então escreve ele. Levanta a mão comigo e declare assim: toda afronta de Satanás que me impedia de avançar, eu estou sendo movido por uma autoridade, e eu creio que esta igreja está sendo erguida para um propósito tão grande, e eu quero me posicionar como Abisai se posicionou. Amém? Porque quando você se posiciona numa guerra do reino, preste atenção, eu encerro aqui. Quando você posiciona para uma guerra do reino e da igreja, quando vem a sua, Deus levanta os anjos e fala assim: ó, ele pelejou a luta do outro, vai lá e peleja a luta dele. Preste atenção, vai aparecer alguém improvável que vai falar assim: agora deixa sua guerra, que sua guerra é minha. Tem gente que anda do teu lado, você não viu, você não percebeu, mas Deus está falando para alguém aqui nessa noite: eu estou levantando Abisais nesta casa, e eu estou levantando Abisais em ambientes que você nem sabe, para preservar você com vida. O Senhor me trouxe aqui nesta noite para te dizer: enquanto Isbibenob se prepara, eu levanto um Abisai para te socorrer, para te socorrer, para te socorrer, para te socorrer. Eu acho que você não entendeu ainda. Enquanto Isbibenob se levanta lá do inferno, Deus está falando: eu levanto um Abisai para te socorrer, para te socorrer, para socorrer tua casa, para socorrer tua causa. Você não está sozinho, porque eu estou levantando um Abisai para te socorrer, para te socorrer, para te socorrer. Sabe por quê? Porque tem socorro de Deus chegando. Amém? Eu encerro dizendo para você: aquela guerra, ela se encerra, e os homens de Davi vão dizer assim: o Senhor não vai sair mais para lutar conosco, nós não vamos correr o risco da lâmpada de Israel se apagar. Alguns efeitos que a guerra causa, olhe para mim, o cansaço, porque em meio à guerra a gente se cansa mesmo. Um outro efeito da guerra: você fica sem força, você fica exausto. Mas tem um efeito maior, o efeito da guerra, o maior, que eu vou posicionar e falar para você nessa noite, é o que os soldados de Davi disseram. E o que eles disseram a Davi? Se preocupe só com a lâmpada de Israel, porque enquanto a lâmpada de Israel estiver acesa, nós vamos vencer todas as batalhas que se levantarem. O efeito mais desastroso de uma guerra é quando uma guerra chega e ela quer apagar a lâmpada de Deus na nossa vida. Sabe aquela gente fervorosa, aquele crente de verdade, que quando começava a orar o fogo caía do céu, mas bastou chegar uma guerra que a lâmpada dele se apagou? O maior efeito da guerra é tirar você do altar. O maior efeito da guerra é tirar você da busca. O maior efeito da guerra é te colocar tão ocupado, cansado e sobrecarregado, sem força, que você pare de orar e buscar. Então os homens de Davi estão dizendo: Davi,
Não se preocupe mais com a guerra, não. Você já está com 60. Tira teus olhos da guerra, coloca teus olhos na lâmpada, a lâmpada de Israel, porque enquanto a lâmpada de Israel estiver acesa, a vitória estará garantida. Preste atenção, enquanto a lâmpada dessa casa estiver acesa, enquanto a presença de Deus nessa casa estiver acesa, não vai ter luta, não vai ter peleja, não vai ter batalha, não vai ter nada que vai barrar a gente. Mas para isso, abisais precisam se posicionar. Crentes que oravam não ora mais, vai orar. Que não jejuava, mas vai jejuar. Porque a lâmpada de Israel, a lâmpada da tua vida não vai se apagar. A lâmpada de adoração, a lâmpada da oração, a lâmpada do jejum, a lâmpada da busca da sua vida não vai se apagar por causa das guerras, dos conflitos que você tem enfrentado. Ah, apóstolo, é porque veio uma má notícia na minha saúde. Levanta e anda, porque o Senhor está te fortalecendo nesta noite. Cadê você, rapaz? Eu estou na guerra. Cadê tua oração? Cadê tua força? Cadê teu ânimo? Cadê teu louvor? Cadê a palavra? Eu não consigo, apóstolo, estou em guerra. A lâmpada de Israel na tua vida está apagando. Mas eu posso lembrar em 1 Samuel 3, que quando a lâmpada de Deus estava prestes a apagar, Deus chamou um menino. E como é que Deus começou a acender a lâmpada que estava prestes a apagar? Com relacionamento. Porque desde quando começou a guerra na tua vida, você perdeu o relacionamento com Deus. Vamos ser sinceros. Vou abrir algo aqui nessa noite. Quem é que no meio da guerra, resolvendo um monte de problema, de luta da guerra, tem vontade de dizer: Senhor, eu quero me relacionar contigo de novo outra vez? Escute, a guerra vem tirar você da oração, a guerra vem tirar você do culto, a guerra vem para tirar os louvores dos teus lábios. Israel viveu uma guerra tão forte, que eles pegaram as harpas e penduraram nos salgueiros. A guerra era tão intensa que eles falaram assim: não vamos louvar mais, vamos pendurar a harpa no salgueiro. Ei, preste atenção. Já não tinha mais louvor em Israel, sabe por quê? Por conta da guerra. Já não se ouviam cânticos em Israel, porque o inimigo havia se apresentado, tirando forças das pessoas que adoravam, porque estavam focados nas muitas lutas e batalhas. Só que Abisai se levantou no meio da guerra e disse para Davi: Davi, é o seguinte, eu cheguei aqui para te lembrar de uma coisa: você não pode permitir que a guerra apague a lâmpada de Deus na sua vida. E eu quero profetizar na vida de alguém hoje, nesta noite: não permita que as batalhas apaguem a luz de Deus na tua vida. Não permita que as lutas, as enfermidades, as más notícias apaguem a lâmpada de Israel da tua vida. Estou na luta, vai orar. Estou na luta, vem para o culto. Estou na luta, participa de um ministério. Estou na luta, vai lutar a luta junto com alguém, se fortalecer. Estou na luta, mas a lâmpada de Deus não vai se apagar. Eu decidi uma coisa: eu decidi não sair da guerra. E Deus falou para mim: já que você decidiu não sair da guerra, eu vou levantar, não, mas muitos abisais, para andar do teu lado. Eu estava lá em Recife, e Deus falou assim: você veio tão longe me servir, mas eu vou levantar abisais para lutar do teu lado. Eu falei com a bispa e compartilhei com a bispa. Eu vi aquele monte de aviões, eu desci no hangar e eu falei: Deus, mas esse era o meu mundo antigamente, de avião, daqui para lá, de lugar em lugar. E Deus falou assim: agora esse não é mais o seu mundo. Eu te dei uma outra realidade. Eu te fiz voar mais alto do que você voou em toda a sua vida.
E agora você vai continuar na guerra. Eu vou levantar Abisais para lutar junto com você. Porque aquela casa ficou pequena demais. E eu vou fazer algo tão grande que não vai caber vocês mais lá dentro. E eu profetizo, Deus está levantando nesta casa Abisais para darem continuidade. Para darem continuidade ao louvor, dar continuidade à palavra, na mesma visão, na mesma autoridade, com a mesma lâmpada acesa, com a mesma glória de Deus, com o mesmo fervor, porque quando alguém chega aqui nesta casa, fala assim: isso aqui é diferente demais. Sabe por quê? Porque tem guerra, tem luta, tem adversidade, mas a lâmpada está acesa. A minha luta desses mais de 15 anos é manter a lâmpada acesa. Sabe por quê? Porque você, seus filhos, seus netos e meus filhos são o resultado. Nós só estamos aqui porque uma lâmpada está acesa num lugar como esse. E você vai continuar mantendo a tua lâmpada acesa e mantendo a lâmpada do altar acesa, para que a glória de Deus permaneça em nós e se movendo através de nós. Quem pode aplaudir bem forte é Jesus. Aleluia, aplauda mais ao Senhor.